Glória a Deus. Meus amados irmãos, com alegria, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Minha gratidão a Deus pela oportunidade de poder estar na sua casa, lhe adorando. Agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, o líder eclesiástico nesse campo. Pastor Nobre, muito obrigado pela confiança, pelo apoio dispensado ao nosso ministério. Aos companheiros na minha retaguarda, pastores, homens de confiança, aos demais obreiros e igreja do Senhor, que Deus possa recompensá-los. Capítulo 19 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João. Gostaria de compartilhar convosco. Se você ostenta um exemplar da Bíblia Sagrada, por favor, abram-no no Evangelho de Jesus, escrito pelo apóstolo do amor, discípulo amado, João, capítulo 19. Estamos em um culto de celebração, ceia do Senhor, e o que está no coração é falar sobre um acontecimento histórico que não é novidade para a igreja. Contudo, arde no coração tratar convosco. Versículos 17 ao 20. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Glória a Deus. Quero falar sobre fatos cruciais da crucificação de Jesus e evidências da sua ressurreição. É verdade que os profetas vaticinaram acerca da vinda de Jesus. Em especial, Isaías, profeta messiânico, que traz no seu bojo profético uma promessa de restauração, uma promessa de esperança, a fim de que todos aqueles que com o coração ouvirem e receberem, tornar-se-iam salvos. Dentre as promessas, está no capítulo de número 7, versículo 14, é que o mesmo Senhor daria um sinal, e uma virgem conceberia e daria à luz um filho,
por Lias o nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Também no capítulo 9, versículo 6, o mesmo profeta, ele vaticina, dizendo: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quando Paulo escreve sua carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, ele diz: e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei. Glória a Deus. Jesus vai nascer em Belém, será criado em Nazaré e escolherá Cafarnaum como quartel-general do seu ministério. Chama para si da multidão de discípulos os que ele quis, a saber, os 12 que formaram o colégio apostólico. Inicia o seu ministério terreno, pregando, ensinando e fazendo milagres, de maneira que muitas pessoas, multidões são aclamadas, são atraídas pela autoridade do ensino e da mensagem de Jesus. Contudo, o cumprimento cabal, aleluia, de que Cristo era este enviado de Deus, deveria ser culminado na cruz e também na sua ressurreição. Fatos cruciais sobre a crucificação de Cristo são eventos que definem o cenário da sua morte e da sua ressurreição. Este Jesus que na última semana da paixão, aleluia, está reunido com os discípulos. Era Páscoa, glória a Deus. Ele disse aos discípulos que havia desejado muito comer com eles. Só que ao sair dali, Jesus vai para o jardim Getsemane, prensa de azeite, vai ter um momento particular com o Pai, como costumava fazê-lo, sendo que aquele é a última noite antes da crucificação. Sua alma está angustiada até a morte. Os discípulos não compreendem, eles dormem. Ainda durante a noite, Judas, um dos 12, chefiando a turba, chega e com um beijo sinaliza para os seus algozes que aquele era Jesus. Jesus sai dali, depois de ser traído e preso, ele vai passar por alguns interrogatórios distintos antes de enfrentar a crucificação. Anás, o velho sumo sacerdote, Caifás, o sacerdote nomeado por Roma. Jesus também passa pelo conselho judaico, a saber, o sinédrio, formado por 71 homens. Jesus será interrogado por Pôncio Pilatos, o governador romano.
Depois ele passa por Herodes e novamente volta para Pilatos. São 3 julgamentos judeus e outros 3 julgamentos romanos, para que tenhamos a compreensão do porquê desses tantos interrogatórios. 6 acusações diferentes foram feitas contra ele. 6 acusações. Primeiro, ele foi acusado de ameaçar destruir o templo judaico. Jesus declarava a autoridade acima do maior símbolo, o templo, que era o centro da vida nacional dos judeus, e era considerado o lugar, aleluia, da presença de Deus. Ou seja, Jesus afirmou substituir pessoalmente o papel que o templo desempenhava na vida religiosa dos judeus. Esta foi a primeira acusação. A segunda acusação, ele foi acusado de ser um malfeitor. Glória a Deus. A terceira acusação, ele foi acusado de perverter a nação. Glória a Deus. Eles viam em Jesus um risco político, cujos atos poderiam provocar a ira de Roma contra a nação. E eles tinham medo disso. Jesus passará também, vai ser acusado de proibir os judeus de pagar tributo a César, de forma distorcida, claro. Ele também foi acusado de incitar o povo. E também Jesus será acusado de ter se feito rei, o que os líderes religiosos consideravam que era um falso profeta, que estava incitando uma rebelião em Israel. Escute isto: 6 acusações graves, mas estas não eram as razões verdadeiras para o ódio dos líderes judeus. A verdadeira acusação era o fato de que ele afirmara ser o Filho unigênito de Deus, o que eles consideravam blasfêmia. Sob a lei judaica, a crucificação era o castigo apropriado para alguém acusado de blasfêmia. Glória a Deus. O meu Jesus, o Cristo a quem nós servimos, será acusado de ter declarado ser o Filho de Deus. João vai escrever, tanto no seu evangelho, quanto nas suas epístolas, uma doutrina cristológica que prova a sua deidade, a sua divindade. A pedido de alguns bispos asiáticos, João, que pastoreava a igreja de Éfeso, capital da Ásia Menor, aos 90 anos, recebe a inspiração divina para escrever. E uma das suas escritas ele vai dizer: no princípio
era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 14 ele diz: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Jesus é a própria revelação do Pai, de modo que ele diz, aleluia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Jesus se declara o único acesso, a única porta da reconciliação do homem perdido para com Deus. Filipe pergunta, ou diz: Rabi, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Mas Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, quem vê a mim, vê o Pai. Esta foi a verdadeira razão de condenarem Jesus. Quando nós olhamos para a história e a morte por crucificação, nós vemos que era a mais horrenda forma de punição. As vítimas, elas eram torturadas de maneira tão rigorosa que às vezes até mesmo os romanos se apiedavam delas. Era o tipo mais medonho de morte. Evidências arqueológicas indicam que a crucificação era praticada em Atenas já 700 anos antes do nascimento de Cristo. A morte devia ser pública, devia ser brutal e devia ser certa. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e o próprio João, confirmam a morte de Jesus por crucificação. Mateus capítulo 27, Marcos capítulo 15, Lucas capítulo 23 e João capítulo 29, onde nós lemos o que se pode afirmar por meio de evidências históricas, literárias e arqueológicas. Amados, a dor era completamente insuportável. Na realidade, era impossível descrevê-la. Escute isso, era impossível descrevê-la. Não é apenas uma força de expressão, não havia palavras. Foi necessário inventar uma nova palavra na literatura. Palavra esta, excruciante, que literalmente quer dizer devido à cruz, ou por causa da cruz. Aleluia, eles precisaram criar uma nova palavra, porque não havia nada no idioma que pudesse descrever a intensa dor e agonia causadas durante a crucificação. Veio o açoitamento, preso e amarrado. Jesus foi açoitado com um flagrum, uma haste com longas tiras de couro e pedaços de ossos e chumbo para atingir a vítima. O salmista, profetizando, ele diz que os seus ossos poderiam ser contados. Isaías, profetizando, disse
que em suas costas cavaram sulcos. Vem aí na sequência a coroa de espinhos, espinhos pressionados contra o couro cabeludo, que causaram profundas e dolorosas feridas e escoriações, que sangrava abundantemente. Além de todo condenado à cruz, tinha o peso do madeiro, tinha que carregar a sua própria barra transversal, a barra horizontal da cruz, chamada de patíbulo, que pesava aproximadamente 45 quilos, e ele era amarrado aos ombros da vítima. Como se não bastasse os pregos que eram pregados nos ossos do pulso, o nervo mediano, ele era rasgado, rompido, causando a máxima dor possível. As pernas, elas eram torcidas para que os pés pudessem ser perfurados. Glória a Deus. Jesus, naquele madeiro, só queria provar o grande amor de Deus e o plano de salvação para a humanidade. Aleluia. Permita-me, pastor, descrever o que o senhor leu no texto. Isaías vem e pergunta quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, aleluia, e como de que não fizemos dele caso algum, ele tomou sobre si as nossas dores, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas pelas suas pisaduras foi palmilhando o monte Caveira, não abrindo a boca, como a ovelha muda levada ao matadouro. Ele não abriu a boca, mas a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E nesta noite nós estamos aqui, aleluia, a terceira Santa Ceia de 2022. Olhe para o seu irmão, não costumo fazer isto, mas olhe por gentileza e diga assim: foi por causa da cruz. Foi por causa da cruz. Foi por causa da cruz. Paulo escreve aos Filipenses, e eu acho isso maravilhoso, porque ele se coloca no mesmo sentimento, e ele recomenda os irmãos, capítulo 2, a partir do versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo igual a Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem,
e achado da forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, aleluia, para que todos os joelhos se dobrem, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí Pilatos vai escrever o título, colocar acima da cruz, dizendo: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Hebraico, grego e latim, as línguas oficiais, para que todos reconhecessem. Lembra do centurião? Quando Jesus expirou, de forma voluntária, se entregou, que o sol escureceu, que a terra tremeu, que sepulcros se abriram, que a natureza não suportou. O centurião olha e diz: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Aleluia. Quem veio adorar o Filho de Deus. Aleluia. Você que veio adorá-lo. Aleluia. Você tem razão, porque não ficou apenas aí. Existem evidências bíblicas, teológicas, históricas, literárias e arqueológicas, fatos a considerar que ele ressuscitou. Primeiro, o selo romano, ele foi rompido. O selo que representava o poder e a autoridade do Império Romano era uma medida protetiva para impedir violação. Era o selo oficial do governo. Na manhã, na madrugada ainda do domingo, quando as mulheres foram ao sepulcro, aleluia, o selo romano, o lacre romano havia sido rompido. Em segundo lugar, a grande pedra havia sido removida. Uma pedra que pesava cerca de 2 toneladas. Segundo Josh McDowell, no seu livro As Evidências da Ressurreição, o sepulcro estava vazio. É comum que o sepulcro de um líder religioso importante se torne um santuário. É comum. Historicamente vemos isto. Os muçulmanos fazem peregrinações anuais a Meca, em honra a Maomé. Os hinduístas, os budistas visitam os sepulcros dos seus guias espirituais. Os judeus visitam o sepulcro de Abraão lá em Hebrom. Mas por que o sepulcro de Jesus não se tornou um santuário? A única resposta está no que o anjo disse. Porque procura o vivo entre os mortos. Ele não estará aqui, mas ressuscitou. Aleluia. A terceira evidência é que os lençóis e o lenço foram deixados. Aleluia. E aqui
quinta e última evidência é que ele mesmo apareceu vivo. Aleluia! Ele transpassou a parede física, chegou na reunião dos discípulos e disse a Tomé: vede, Tomé, as minhas feridas nas mãos, a furada aqui do meu lado, Tomé. Jesus ressuscitou corporalmente. E qual é a nossa esperança? Está em Atos capítulo 1, versículo 1. Depois que ele apareceu a mais de 500 irmãos, segundo Paulo registrou em Coríntios 15, aleluia, ele fez a promessa e foi assunto aos céus. Na proporção que ele ia subindo, os judeus estavam vendo dois varões vestidos de branco, disseram: varões galileus, porque estás olhando para cima? Este mesmo, não é outro, é o mesmo. Este mesmo Jesus, que dentre vós é recebido em cima, como vocês estão vendo, ele voltará. A promessa só tem fundamento porque ele morreu, ressuscitou e prometeu nos buscar para vivermos para sempre com ele. Me cai andai, recebe o caioshaiba. Amantere cai andai. Rebicomantere biodai oseia bai. Aleluia. Aleluia. Qual é a razão de você ceiar, participar deste memorial? Qual é a razão? Jesus é a única. O nosso alvo é o céu. A nossa pátria é logo ali. Paulo escreveu dizendo: a nossa cidade está nos céus, onde também aguardamos e esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus. Cruz, morte, ressurreição, aleluia, garante-nos a vida eterna. Gostaria que você ficasse de pé com permissão do meu pastor. O Moadril, por gentileza, aquele mesmo hino vocês cantaram. Glória a Deus. Eu quero convidá-los a, de olhos fechados, a mergulhar de forma profunda e sentimental naquilo que nós ministramos. Glória a Deus. Assim que estiver pronto, pode soltar o playback, por gentileza. Enquanto te convido a adorá-lo, a agradecê-lo, a engrandecê-lo e a dizer obrigado por causa da cruz, por causa da cruz. Aleluia, o mundo não entende isto. Não faz sentido dizer que é um culto memorável, que estamos celebrando. Só celebra algo com alegria, só celebra algo com sentimento, só celebra algo quando estamos envolvidos com a nossa alma. Glória a Deus. O que você veio celebrar?
a sua liberdade, a sua vida. A sua vida só é vida por causa da morte dele. Glória a Deus. A sua vida só é vida porque ele morreu. Se você puder levantar a sua mão direita, fechar os seus olhos. Enquanto nós adoramos, eu ministro sobre a tua vida renovo, esperança, fortalecimento, graça, para poderes continuar a caminhada, aleluia, como ele palmilhou o Gólgota.